Olá, boa tarde, terceiro A, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando sempre que a nossa primeira atividade do dia é assistir às aulas pelo centro de mídias, ou pelo aplicativo, ou pela televisão. A data de hoje é São Paulo, dia 7 de julho de 2020. Vamos dar início com a nossa atividade de português. Nós vamos utilizar o nosso livro de português, vamos fazer a página 70, 71 e 72. A gente terminou a unidade das fábulas e vamos entrar em uma nova unidade. A nova unidade agora é sobre as histórias em quadrinho. Então, na página 70 e 71, nós temos uma história em quadrinhos. E na página 72, nós temos algumas perguntas para responder referente à história em quadrinhos. Aqui, no caso, na página 70, nós temos uma explicação do que são as histórias em quadrinho, ó. Histórias em quadrinhos podem trazer personagens surpreendentes. Você já ouviu falar em dinossauros? E tiranossauros, que eram dinossauros que só comiam carne. Na história em quadrinhos que você vai ler, há 2 tiranossauros diferentes. Eles não comem carne. O que será que vai acontecer? Em silêncio, leia a história em quadrinhos a seguir. Observe as imagens, sinais de pontuação que aparecem para melhor compreender a história. Se precisar, peça a ajuda de um colega ou a professora. Então, vamos lá. Horácio. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Decididamente você é um criminoso, Horácio. Então não sabe que precisamos, desde agora, evitar a poluição? O que foi que eu fiz? Fica sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Ah, vá, Tecodonte, uns talozinhos de nada? De nada? No final de um ano, junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. Tá bem, vou comer os talinhos também. Isso ninguém deveria deixar restos por aí. Aonde vai? Tá na hora do meu almoço. Nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois da sobremesa. E a montanha de cascas e coco e banana daqui a um ano? Mas não dá, né, Horácio? E na página 72, nós temos algumas perguntas para responder. Então, interpretação do texto. Atividade oral escrita. 1. Agora, leiam a história juntos. Não dá para ler a história juntos. Vocês vão ler aí vocês, na casa de vocês. Depois, numerem os quadrinhos na ordem que foi lida. Então, em cima lá do quadrinho, vocês vão escrever qual que leu primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao último, tá? 2. Observe as imagens do quadrinho. Em que lugar a história ocorre? Olhando lá pelos desenhos, onde vocês acham que ocorre? Essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para sabermos em que momento dos dias os fatos acontecem. Que pistas são essas? Vocês acham que acontece à noite? De dia? Por quê? Como que a gente consegue saber se é de dia, se é à noite, se é à tarde? 3. Escreva o nome dos 2 personagens dessa história. 4. Nas unidades anteriores, vimos que histórias em que a fala dos personagens era iniciada por travessão. Na história em quadrinhos que você leu, as falas estão dentro de balões. Então, a gente sabe que é uma fala quando ela está dentro do balão e indicada para o personagem. Então, a gente consegue saber quem é que está falando. Na história em quadrinhos que você leu, as falas estão dentro de balões. Nos quadrinhos a seguir, pinte. Aí tem outra história em quadrinhos. E aí vocês vão pintar de amarelo quando for a fala do Horácio e de azul quando for a fala do Tecodonte, tá bom? Depois nós vamos ter a nossa atividade de HCG. Em HCG nós vamos fazer um trabalhinho para nota. Eu vou enviar aí para vocês um questionário com 5 perguntinhas. E aí vocês vão copiar essas perguntas no caderno e responder, tá bom? Se precisar, vocês podem pegar o livro de vocês e nas últimas páginas que a gente viu, porque as perguntas são relacionadas ao que a gente estava vendo nas atividades do livro, tá? Eu vou ler as perguntas aqui para vocês. Trabalho de Ciências, História e Geografia. Copie e responda com atenção e capricho no caderno.
Consulte o livro didático, página 46 até 49, para conseguir responder. 1. O que são elementos naturais? 2. O que são elementos culturais? 3. Escreva 4 exemplos de elementos naturais. 4. Escreva 4 exemplos de elementos culturais. 5. Desenhe o que é pedido. De um lado, uma paisagem natural e do outro lado, uma paisagem cultural. E por hoje é só, meus amores. Como sugestão de leitura, deixo para vocês aí o livro A Família do Marcelo. Um beijo e até a próxima aula.